Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o que foi a live do Dianase com relação ao cargo do agente de organização escolar. É aqui um resumo. Assim como o cargo de ATE, os representantes do cargo de agente de organização também tiveram a sua fala muito curta, muito reduzida por conta do tempo ter sido escasso. Havia, conforme eu expliquei em outro vídeo, muitos cargos, então não dava para todo mundo falar bastante. Aí falaram pouquinho também. Com relação a este vídeo, eu também escrevi um artigo comentando um pouco sobre esta live. Está na descrição do vídeo, dá uma lida lá. Eu não pude participar como agente de organização. Muitas pessoas inscritas no canal solicitaram que eu representasse o cargo, mas eu já estava atrelado ao cargo de ATE e a assessoria me aconselhou a não trabalhar com os dois, ficar só com um cargo mesmo. Imagine só, eu falei pouco do ATE e se eu estivesse com dois cargos ia falar menos ainda. Mas Iaísa e Guilherme representaram o cargo de agente de organização escolar e, no meu ver, foram muito bem, tanto a Iaísa como o Guilherme. Eu separei aqui trechos dos dois, eu peguei as melhores partes. Vale observar que eu conversei com eles antes e autorizaram o uso da imagem. Vamos ver primeiro aqui a Iaísa falando. Então, o nosso concurso de AUE foi em 2018 e ele tem validade até agora novembro de 2020. E teve uma primeira chamada com muitas desistências, pelo menos na minha diretoria, que é a de Diadema, e aí eles não chamaram os aprovados remanescentes. O que eles fizeram? Nos contrataram como temporários, né? E nós queremos a efetivação, né? Afinal, a gente prestou concurso para ser efetivo, não temporário. E aí nós estamos como temporário. Em outubro vence o nosso contrato, ou seja, não poderemos renovar, né? E porque ficaremos em duzentena. E então eu acredito que deveria sim haver uma nova nomeação. Até porque se as vagas não foram preenchidas, já existem julgados no STF, é pacífico isso, que devem seguir a sequência, a ordem dos candidatos para estarem assumindo essas vagas, né? E é um direito garantido nosso, até em defesa dos nossos direitos. Eu acho que nós deveríamos assumir como efetivos. Além dessa nomeação, que, ao meu ver, é o principal no momento, nós também temos a questão do ALI, que para os agentes de organização, o nosso ALI é de R$ 155, enquanto dos professores é 450. E nós lidamos da mesma forma que os professores lidam com alunos, pais, nós, ao ex, também lidamos da mesma maneira, né? Então, eu acho que o nosso ALI também deveria ser proporcional. As minhas reivindicações no momento seriam essas: o aumento do ALI, a nova chamada, a efetivação daqueles que são concursados e estão como temporários, porque senão em outubro a gente já não tem mais o que fazer. Nós seremos dispensados, sendo que nós estamos na lista de aprovados. Um ponto que ela destacou que eu achei bastante importante foi o comentário. Ela disse: olha, eu prestei o concurso para efetivo, não foi para temporário. E é verdade, o governo tem que prestar atenção nisso aí. A pessoa presta um concurso público para ser efetivo, é aprovada, está lá aguardando a chamada. E o governo vai e chama pessoas que teoricamente seriam efetivas para serem temporárias. Realmente alguma coisa está muito errada aí. Ela também comentou sobre vagas remanescentes. Foram pessoas que acabaram não tomando posse do cargo, até por conta da nomeação ter demorado muito. A escolha foi em janeiro, a nomeação foi da metade do ano. Muitas pessoas nem ficaram sabendo e também acabaram entrando em outros empregos. Foi muito tempo que passou. E o Estado não preencheu essas vagas. Foi atrás de contratar temporários. Pegou
as pessoas aprovadas e forçaram elas a escolher como temporário. A pessoa está precisando, ela vai aceitar. É assim mesmo. E outro ponto que ela tocou que eu achei interessante é com relação ao ALI, aí já trabalhando dentro da melhoria do cargo. O ALI é um adicional por difícil acesso. Não vou lembrar aqui a sigla direitinho, mas tá lá no blog, no site, aliás, no site Colabora Concursos, na parte do comentário que eu fiz lá no texto, resumo da live do Dianase com relação ao cargo de agente de organização escolar. Dá uma lida lá que tá tudo certinho, mas enfim, o ALI seria uma espécie de gratificação por difícil acesso, locais perigosos, seria isso. Normalmente uma escola da periferia tem ALI, tá? Porque é muito perigoso trabalhar lá, e aí a ajuda que o Estado dá, porque é uma área de difícil acesso. Pois muito bem, o professor ganha R$ 450 de ALI e o agente de organização escolar R$ 155. Na prática é 1/3 do que ganha o professor. E a questão é esta: que diferença tem do professor para o agente de organização? Eles trabalham na mesma escola. Às vezes o agente de organização corre um risco maior do que o professor. Em situações, em várias escolas, que há aulas vagas, 5, 6, 7 salas de aula vaga. Então o agente de organização acaba tendo que ficar com essas crianças, esses adolescentes. O maior perigo talvez seja os adolescentes no pátio, e ele fica em situação de vulnerabilidade. Isso não é levado em conta. No meu entender, o perigo é igual para o professor, para o agente de organização, sobretudo aquele que está no pátio. E daí ela cobra uma equiparação entre esses dois ALIs. Eu achei pertinente, muito boa a colocação, e a assessoria anotou o recado, vai cobrar isso aí do Estado. Outro colega que comentou na live, que defendeu o agente de organização, foi o Guilherme. Vamos ver um pouco da fala do Guilherme. Porque assim, eu separei algumas informações aqui para a gente questionar, porque assim, houve as 1.495 nomeações, né, em junho do ano passado. Dessas 1.495, parece que em torno de 700 não tomaram posse. Parece que houve reprova no exame admissional, enfim, as perícias, pessoas que desistiram, enfim. E esses remanescentes, eles não foram chamados até então. Nós fizemos uma audiência pública, deputado, inclusive foi o senhor que organizou, né, em setembro, cobrando uma segunda chamada, e aí eles surgiram com esse contrato temporário, né, de 2.290 após essa pressão que foi feita aí pelo mandato, né, do deputado, e eles surgiram com isso e apresentaram esses 2.290 temporários para meio que dar uma encobrida na coisa, porque os dados que a gente extraiu lá da CGRH na época ultrapassavam acho que 13 mil cargos vagos, né? Vou dar um exemplo, eu sou da DE de Mauá. A DE de Mauá, ela é uma das maiores do estado. Por quê? Ela compõe Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ela tem 103 escolas, se eu não me engano. E aqui só vieram 9 vagas. A justificativa do secretário numa live na semana retrasada, pouco antes dele adoecer, ele fez uma live no Facebook, e acabei acompanhando, o pessoal acompanhou em peso, e ele alegou que esses contratos temporários eram para cobrir pessoas que estavam afastadas. Isso, exatamente, estavam afastadas, enfim. Só que, por exemplo, na minha UE, né, a minha unidade escolar, que eu estou alocado lá, não há nenhum AOE efetivo. Chegou uma outra, né, por uma questão da diretora, que acabou fazendo um acordo com a diretoria de ensino, porque não tinha ninguém, ela conseguiu 2 temporários emergencialmente e trouxe uma efetiva. Tá aí, ele lembrou muito bem o enorme número de cargos vagos. É incrível como o Estado publica isso aí e não tá nem aí. Publicou, mas é como se não fosse nada. Um número enorme. Atualmente existem 14.556
cargos vagos de agente de organização. É um número estrondoso, é muito. E o Estado não faz nada. E ele também lembrou a questão das nomeações sem efeito. Ele comentou ali por cima o que seria aproximadamente o número. Claro que não é possível precisar exatamente. Esses dados que eu vou comentar com você aqui foram me passados em abril. Em abril ou foi em maio, então pode ser que tenha um pouco mais. Foi publicado em fevereiro 472 nomeações sem efeito do cargo de agente e mais 70 exonerações oriundas. Essas exonerações são dos 1.495 nomeações que teve em 2019. Então, dessas pessoas que assumiram, 70 exoneraram e 472 nem assumiram o cargo. Então, o governo tem o dever, a obrigação de nomear ao menos 542 pessoas como agente de organização. Isso que eu estou falando agora. O número é maior. Deve estar chegando, deve ter passado de 600. Deve estar chegando ali perto de 700, porque o tempo vai passando, as pessoas vão saindo, vão exonerando, vão passando em outros concursos. É assim mesmo. E num contexto geral, achei que os dois foram muito bem. Sim, que é muito difícil a gente lembrar tudo na hora ali, ainda mais corrido, muita gente que a gente não conhece, tá comentando ali rápido, realmente dá uma certa pressão. Eu sei que tinha uma pressão de estar representando vários ATS e imagino que os meninos, o menino aí, o Guilherme e a Isa também sentiram uma certa pressão, mas embora tudo isso, foram muito bem. Estão de parabéns. E é isto. Comenta aí o que você achou. Você acha que vai sair uma segunda chamada? Tanto o Guilherme quanto a Isa focalizaram bem nesse aspecto. Eu acho que a segunda chamada é inevitável, tem que acontecer esse ano. Dá uma lida na matéria do site lá no Colabora Concursos, que está muito mais explicadinho, está mais completo. Tá certo? É isso. Até a próxima. Valeu!